A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, assim como eu, como a maioria, acreditam que Satanás está vivo e ele está entre nós. Alguns acreditam que Satanás foi destruído e que ele já não está mais entre nós. Mas é algo que eu discordo. E eu vou provar através de alguns versículos que Satanás, o diabo, ele é real. A Bíblia prova a sua existência e que ele está entre nós. João 8:44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus Cristo falando a respeito do diabo, que o diabo, ele é mentiroso, desde o princípio, desde o início, ele já mentiu para Eva, no versículo inicial que eu acabei de ler. E segundo a palavra de Deus, todos os mentirosos, além de serem lançados no lago de fogo, Apocalipse 21:8, eles são considerados filhos do diabo. Então você, que vive na prática da mentira, cuidado, abandone esta prática antes que seja tarde demais para ti. Porque você que vive na prática da mentira, que vive regularmente mentindo, você é considerado, segundo por Deus, como filho do diabo. Porque o diabo é pai da mentira. Duas coisas que eu sempre digo, principais que destroem o casamento, é a mentira e a infidelidade conjugal. Lamentável. Mas, irmão Fabiano, Satanás e o diabo são a mesma pessoa? Eu vou provar para vocês que diabo e Satanás são a mesma pessoa. O diabo não é uma pessoa e Satanás é outro. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, não é errado a gente querer se referir a Satanás como Satanás ou o diabo, porque eles são a mesma pessoa, eles são uma só pessoa. Mas, irmão Fabiano, e Lúcifer? A palavra Lúcifer você não vai encontrar na palavra de Deus. A palavra Lúcifer significa portador de luz. Porque Satanás, antes de se tornar Satanás, ele era um anjo da guarda, um querubim ungido por Deus, tipo um chefe dos anjos. E todo mundo sabe o que aconteceu com Satanás. Apocalipse 12:9, como ele se rebelou contra Deus, quis ir contra Deus. Ele até conseguiu convencer alguns anjos para irem do lado dele, para lutarem contra Deus. E eles foram expulsos do céu e lançados para a terra. É por isso que o mundo hoje está do jeito que está. Porque através de Satanás, o pecado entrou no mundo. Através de uma mentira, quando ele enganou Eva. A palavra Satanás significa adversário. E a palavra diabo significa o acusador. Em Lucas 10, versículo 18, disse Jesus: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vou ler Isaías capítulo 14 e o versículo 12. Aqui Isaías está se referindo a Satanás. Como caíste do céu,
ó estrela da alva, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Nos quais o Deus com letra minúsculo, Paulo está se referindo aqui a Satanás, ou o diabo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o responsável pela cegueira espiritual da parte daqueles que ainda não se converteram a Cristo é Satanás, porque ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não se convertam, não nasçam de novo. Então, quando uma pessoa rejeita a Cristo Jesus e a sua palavra, essa pessoa ela foi cega pelo Deus desse século, o Deus deste mundo, que é Satanás. É por isso que ela precisa ter a luz, que é Jesus Cristo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa precisa ser aberta os seus olhos espirituais para a verdade, para a luz, para que ela receba a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, o nosso mundo não tem mais esperança de ser um mundo melhor. Mundo melhor somente quando Jesus Cristo voltar. A tendência no nosso mundo, as coisas em todas as áreas, é piorar à medida que se aproxima o tempo do fim. João 12:31, olha o que Jesus Cristo disse. Que Satanás é o príncipe deste mundo. Mas, por enquanto, só até Jesus Cristo voltar. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz que Lúcifer, ou Satanás, ele era um querubim da guarda, como eu acabei de citar antes. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Aqui, através desse versículo, Paulo também nos prova que Satanás não foi destruído, que Satanás vive. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui este versículo pode ser referido tanto a um casal, onde um dos cônjuges ou os dois jejuam, ou também para aquele casal que está vivendo sob o mesmo teto, mas que estão brigados, ou que um viaja por causa de trabalho, ou que por causa de estudo, e ficam muito tempo fora, um longe do outro. Então isso é um perigo, porque estando muito tempo longe um do outro, eles podem ser tentados por Satanás e acabarem cometendo principalmente o adultério, levando eles assim à condenação eterna. Porque Apocalipse 21:8 diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha só, Pedro aí nos provando que Satanás está vivo e que não está destruído. Pedro 5:8. Olha o que Pedro diz para mim e para você, crente em Jesus Cristo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esta passagem está no vídeo que eu fiz, Vigia Crente, que está aí no meu canal, no YouTube. Procure este vídeo e assista e você vai entender melhor sobre esta passagem que eu acabei de ler. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, você vai ver que Jesus Cristo, no deserto da Judéia, ele foi tentado pelo diabo. Satanás apareceu para Jesus tentando-o. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, e versículo 2, versículo 1, quando os anjos se apresentaram perante Deus, Satanás também apareceu junto. E Deus pediu para Satanás, de onde vem? E Satanás disse, de andar pela terra e passear por ela. Então isso nos prova que Satanás ele tem livre acesso a este mundo. Então isto prova que Satanás está entre nós e que não foi destruído.
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz Paulo, que Paulo foi impedido por Satanás para passar por Tessalônica. Então olha só, Satanás impediu Paulo de ir para Tessalônica pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 21, versículo 1, olha só, Satanás até na vida de Davi veio querer atrapalhar a vida de Davi, a sua comunhão com Deus. Diz que Satanás inspirou Davi a fazer o censo em Israel. E quando Davi procedeu dessa forma, Deus não se agradou. Porque ali estava Davi querendo dizer que as guerras que Davi ganhava nas batalhas com seu exército era porque, devido a ele ter muitos soldados, mas não, era porque Deus estava com eles. Então quando Davi teve essa ideia de fazer o censo em Israel, que na verdade a Bíblia diz que ele foi inspirado por Satanás, assim como o verdadeiro crente é inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Quando Davi procedeu assim, ele desagradou ao Senhor, porque ele deu ouvido à voz do diabo. Você que anda neste mundão afora, fazendo coisas erradas, praticando coisas erradas, cuidado, você está dando ouvido à voz de Satanás. Você está sendo inspirado por Satanás. E você precisa dar ouvidos à voz de Deus urgente, antes que seja tarde demais para você. Porque Tiago capítulo 4, versículo 14 fala sobre a morte. A morte pode vir a qualquer momento para mim e para você. E se nós morrermos sem Cristo Jesus, a Bíblia diz que só há dois destinos, céu ou inferno, lago de fogo ou paraíso. Zacarias 3, versículo 1. Aqui eu só estou dando uma pincelada sobre o assunto do diabo, porque ele é muito vasto. Na teologia temos a doutrina do diabo, então a gente aprende muito mais sobre ele. Zacarias 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Então a Bíblia, através de muitos versículos, prova a existência de Satanás, o inimigo número 1 do homem. Porque a missão de Satanás, segundo João capítulo 10, versículo 10, é destruir, é matar, roubar e destruir. A missão de Satanás é destruir a tua vida, é destruir o teu casamento, é destruir a tua família, é destruir o teu emprego, é destruir a tua saúde, mas principalmente a tua comunhão com Deus. Então, vigia, crente, vigia, porque o assunto é muito sério. Lucas capítulo 13, versículo 11 e 16. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então a Bíblia nos prova que Satanás pode, sim, pôr algum tipo de enfermidade na vida do homem. Lucas 22, versículo 31. Olha o que Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Marcos 8, 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aqui Satanás soprou nos ouvidos de Pedro. E isso Jesus percebeu e entendeu que quem fez isso foi o próprio Satanás. Então muitas vezes Satanás, ele cochicha, ele fala algo no ouvido do homem, da mulher, para fazer isso, para fazer aquilo. Olha,
traia o seu marido, traia a sua esposa, vale a pena. Vá lá, tire a vida dessa pessoa, tire a vida daquela pessoa, roube, seja corrupto, engane, minta. Satanás age assim. E pessoas que obedecem à voz de Satanás são pessoas que não são de Deus. São pessoas que não têm o Espírito Santo em suas vidas. Cuidado! Você está sendo assim? Cuidado! Mateus 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 25, versículo 41. Então olha aqui um versículo que Jesus prova que o diabo não foi destruído. Ele só será julgado depois que Jesus Cristo voltar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse versículo se refere a um evento futuro, que ainda vai acontecer. Como eu falei antes, muitas pessoas acreditam que o diabo ele foi destruído, que o diabo não existe mais. Muitas pessoas alegam que o diabo hoje é o sistema religioso, é o sistema das igrejas denominacionais, no qual eu discordo. O diabo para mim é uma pessoa e ele está vivo entre nós. Irmão Fabiano, Satanás está solto, está preso ou aniquilado? Como eu acabei de dizer, muitas pessoas acreditam que o diabo foi destruído, que o diabo já não existe mais entre nós, que o diabo foi destruído quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ali Satanás foi aniquilado, foi destruído. E eles usam Hebreus capítulo 2, versículo 14, para provar isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então aqui para mim este versículo do autor de Hebreus não é literal, que o inimigo foi morto. Aqui para mim, o poder do diabo foi destruído na vida daquele que aceita Cristo, na vida daquele que nasceu de novo, que se tornou nova criatura. Por quê? Porque através do poder do Espírito Santo em sua vida, aí sim é que o poder do diabo, o poder do pecado, o poder de todo tipo de mal sobre a vida dessa pessoa não existe mais. Aleluia! Mas somente para o verdadeiro crente, para o verdadeiro cristão. Então, eu não uso este versículo alegando que Satanás ele foi destruído. Porque a Bíblia, assim como eu acabei de citar alguns versículos, prova que Satanás está vivo e está entre nós. Satanás está com os seus dias contados, irmão Fabiano. Satanás está com os dias contados. É aí que prova que Satanás não foi destruído lá há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. E eu vou provar para você através de dois versículos. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aleluia. Então aqui Paulo prova que Satanás não foi destruído, que Satanás vai ser destruído, mas só depois da volta de Cristo Jesus. Então isto nos prova que Satanás, ele está entre nós. Mais um versículo que prova que Satanás não foi destruído na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Apocalipse 20 e versículo 10. Porque aqui a Bíblia fala o que vai acontecer com Satanás depois da volta de Cristo. Isto provando que Satanás não foi destruído. Se Satanás foi destruído, então por que Satanás será lançado no lago de fogo? Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então aqui mais um versículo provando
que Satanás não foi destruído. Aqui derruba por terra a teoria daqueles que acreditam que Satanás hoje é o sistema mundano, é o sistema religioso, e que Satanás foi destruído. Não, Satanás não foi destruído, Satanás vai ser destruído. Quer dizer, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. Satanás não vai ser aniquilado, porque aqui diz que ele será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, Satanás, segundo a palavra de Deus, ele é real. E ele está por aí, ao seu redor, andando como um leão feroz, pronto para te devorar, pronto para estragar, destruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho, os teus projetos, a tua saúde, o teu ministério, mas principalmente a tua comunhão com Deus. Porque se Satanás destruir a tua comunhão com Deus, você perdeu tudo. Você perdeu a salvação. E você será lançado para dentro do lago de fogo, juntamente com Satanás e com todos aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e versículo 15. A Bíblia também nos dá outros nomes que a Bíblia se refere a Satanás. Nomes que eu vou ler aqui, que são referentes a Satanás. Por exemplo, como Satanás ele é conhecido na Bíblia e citado na Bíblia como inimigo, maligno, Satanás, leão, dragão, serpente, acusador, adversário, pai da mentira, espírito imundo, sedutor, filha da alva, estrela da manhã, príncipe deste mundo, Beelzebu e Deus deste século. Então, eu quero que você entenda que Satanás existe, ele é real. Para você que não acredita em Satanás, que não acredita no diabo, agora você comece a acreditar, porque ele existe. E o objetivo dele é destruir a tua vida. O objetivo dele é levar você para junto com ele para o lago de fogo, após Jesus Cristo voltar. Satanás sabe que os seus dias nesta terra estão contados, porque Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Satanás conhece a tua vida. E Satanás não trabalha sozinho, não. Aqueles anjos que ele enganou lá no céu, que foram lançados do céu para a terra, segundo Apocalipse 12, versículo 9, hoje esses anjos são considerados por Deus como espíritos imundos, ou anjos caídos, ou o mais conhecido como demônios. Então Satanás, ele não trabalha sozinho. Satanás tem os seus ao seu lado, que são os demônios. E a missão deles é destruir a sua vida. Porque eles odeiam o homem. Principalmente aquele homem ou aquela mulher que só fala de Jesus Cristo para as pessoas, ou que fala da palavra de Deus para as pessoas. Porque eles sabem, eles estão cientes que há poder no nome de Jesus Cristo, Jesus. E que sabem que a palavra de Deus muda vidas, mentes e corações, assim como ela mudou a minha vida há 8 anos atrás. E hoje eu sou o que sou. Glória a Deus. E hoje estou aqui fazendo o que Deus me chamou para fazer, que é pregar a sua palavra e anunciar a Cristo Jesus, e também anunciar que o homem tem um inimigo, que é Satanás ou o diabo, e que eles não têm prazer quando nós falamos de Cristo Jesus. Satanás, ele te odeia, pode ter certeza. E ele tem prazer em acidentes, em guerras, em adultérios, em mentiras, em enganos, em pedofilia, em estupro, em sequestro, em assassinato, entre outros tipos de mal. Porque todo esse tipo de mal surgiu nesta terra através dele, Satanás, através do pecado, quando ele enganou Eva. Então, esteja ciente que Satanás existe, ele é real, e a Bíblia prova a sua existência e que ele está entre nós. Mas lembrando que Satanás, ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como nosso Senhor Deus. E Satanás não pode fazer tudo aquilo que ele quer, não, na vida das pessoas.
somente através da permissão de Deus ele pode fazer isso ou aquilo. E que, segundo o livro de Jó, Satanás também tem o poder de usar a natureza para destruir vidas. Então entenda, conheça a palavra de Deus, venha a ser protegido por um anjo do Senhor, Salmos 34, versículo 7, que acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e o maligno não pode lhe tocar. Aleluia. Mas o anjo só vem acampar ao seu redor ou ao meu arredor quando aceitamos a Cristo Jesus em nossas vidas, e Deus muda as nossas vidas radicalmente. Amém?